Agora daremos início a um novo quadro no canal, que é justamente a gente falando de grandes economistas que fizeram parte da história do mundo. Falaremos da biografia, da bibliografia e alguns fatos curiosos sobre eles. E o primeiro que eu escolhi foi Keynes, por um simples fato. As nossas videoaulas vão começar com macroeconomia, e quem melhor para começar do que o dito pai da economia. Já aproveitando, esse será o livro que usaremos para trabalhar algumas ideias keynesianas. Você vai entender isso com o passar do tempo. Mesmo se você já souber um pouco sobre Keynes e não concorde muito com suas teorias, você não tem como negar que ele fez parte essencial para a história do mundo, ainda mais com suas teorias macroeconômicas. Além de ter dado uma impulsionada e sua teoria sendo utilizada por boa parte dos países que já tiveram problemas econômicos. Antes com a quebra da bolsa em 29, agora em 2008. Filho de intelectuais britânicos, John Maynard Keynes foi um economista e empresário. Estudou no Colégio Eton, um colégio aristocrata, onde ele se destacou muito na matemática. Aos 19 anos, Keynes passou a integrar a Faculdade de Cambridge, onde teve aula com outro grande economista, Marshall, que falaremos dele em breve. Em 1906, quando Keynes conclui os estudos em Cambridge, ele passa a ser funcionário do governo britânico, para ser mais exato, na Índia. Mas depois de 2 anos insatisfeito, ele voltou para a universidade, onde queria estudar um pouco mais sobre pensamentos econômicos. E ele se especializou muito no que Marshall escreveu. Após formar, Keynes passou 2 anos sendo funcionário do governo britânico, tanto que sua dissertação foi justamente sobre teoria de probabilidade. Em 1908, ele se tornou professor na universidade, onde manteve o cargo até 1915. Em 1916, com a Primeira Guerra Mundial estourando, Keynes ocupou diversos cargos no Tesouro Britânico. O interessante é que em 1919 ele foi contra o Tratado de Versalhes, porque ele falava que a gente não podia impor duras regras à Alemanha nem humilhá-los. Aliás, ele estava quebrado também como todos os outros países. Então ele meio que previu que daria merda. Ele ficou tão revoltado com a Inglaterra, que foi um dos países ganhadores da Primeira Guerra Mundial, que ele pediu demissão do cargo. E para ainda assim justificar sua revolta, ele publica seu primeiro grande livro, As Consequências Econômicas da Paz, obra que ele ganhou notoriedade nas nações capitalistas. Ele ficou tão insatisfeito com a política que na década de 20 ele não ocupou nenhum cargo. E ele ainda sim foi buscar mais conhecimento sobre economia clássica. Naquela época, principalmente em 29, os países estavam desolados pelo desemprego. E Keynes se afastou da economia ortodoxa. Para ser mais exato, da Lei de Say, outro economista que falaremos bastante daqui a pouco, Jean-Baptiste Say. Lei na qual não poderia acontecer escassez no poder de compra, e era justamente o que estava acontecendo. E com sua análise na crise de 29, ele escreveu seu principal livro durante toda sua carreira, A Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda. Esse é o livro que basicamente dá a base à macroeconomia, principalmente com seu multiplicador keynesiano e a teoria de C mais I mais G. Quem estuda economia verá muito comigo nas próximas videoaulas. Ele publicou esse livro em 36, justamente como um contraponto à mão invisível. E não, se você estiver estudando Keynes por um professor que diz que Keynes é socialista, Keynes não era socialista, ele amava o capitalismo. Porém, ele via que ele tinha várias falhas e queria as corrigir. E ele pensava que somente o governo, no caso, segundo ele, bem intencionado, poderia resolver todos os problemas, assim gerando emprego, entre outros. Em 37, Keynes sofreu um infarto, porém, ele ainda não morreu. Mesmo sem restabelecer por completo seu trabalho no Tesouro Britânico, em 1944, ele representou a Inglaterra na Conferência de Bretton Woods. E foi uma conferência tão importante, com uma participação tão importante dele, que logo, anos depois, seria o pontapé de partida para o FMI, Fundo Monetário Internacional, e também o Banco Mundial. O bem-estar econômico, ou melhor, keynesianismo, durou firme e forte até a década de 60, quando, por um modelo de estabilidade econômica, se repetido por muito tempo, passou-se a adotar em vários países o sistema liberal, ou neoliberalismo, que pregava a mínima intervenção do Estado na economia, ou seja, o famoso Estado mínimo. Agora vamos a alguns fatos sobre Keynes. Keynes tinha uma rixa ideológica junto com Hayek, um outro economista da escola austríaca, que nós falaremos em breve. E só para dar uma cutucada em Keynes, Keynes estava investindo na bolsa em 29, quando ela quebrou. Já Hayek previu que um sistema de juros não realista, que nem o governo americano estava fazendo, causaria uma quebra porque a economia estava distorcida e não nas regras de oferta e demanda que realmente ele prezava. Ele ajudou Roosevelt a implementar o New Deal, que foi de essencial importância para a economia americana chegar firme e forte na Segunda Guerra Mundial. Tanto que, na sua fala, ele falava uma coisa bem simples: no longo prazo estaremos todos mortos. Por isso, sua política desgastava as contas do governo e não se preocupava com longo prazo, apenas com curto, no máximo médio prazo. O keynesianismo foi introduzido na América Latina através do CEPAL, através de Raul. No Brasil, o principal economista keynesiano foi Celso Furtado, também um economista que falaremos em breve. Ele tem vários livros sobre o milagre econômico no Brasil, entre outros. Keynes, sem dúvida, foi um dos caras que mais influenciaram a economia brasileira através da educação e de seus livros. Afinal, podemos ver que quem é formado em economia tem sempre uma base keynesiana, sempre viu Keynes. Agora, temos
vários economistas que adotam a teoria keynesiana de fato. Por exemplo, Guido Mantega, quando ele adotou no governo Dilma. O interessante da escola cepalina é que ele dizia utilizar vários contextos de Keynes. Mas na época, Keynes escreveu de uma forma muito abrangente. Então, necessariamente, ele não concordaria com a escola cepalina. Afinal, naquela época não se tinha o mesmo rigor para escrever artigos e obras do que atualmente são. Vamos falar agora da AQB, Associação Keynesiana Brasileira. Foi fundada em abril de 2008 e participa vários colégios, principalmente colégios federais ou estaduais. Seu primeiro congresso foi realizado na Unicamp. E sob a direção do professor Fernando Ferrari Filho, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a AQB se desenvolveu. Ele permaneceu no cargo até 2010, quando foi substituído por Luiz Fernando de Paula, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que permaneceu no cargo até 2013. E por fim, não poderia também deixar de citar a professora Elane Cristina de Araújo, até então professora da Universidade Estadual de Maringá, que ela esteve na direção até 2007. Quem é da AQB poderia até mesmo me fornecer mais dados, comentar se isso chegar, porque seria muito interessante uma discussão saudável sobre Keynes e uma atualização das páginas, porque é muito difícil achar informações muito boas, inclusive no Wikipedia. Eu já falo que minha fonte foi o Wikipedia, além de algumas páginas sobre o Congresso, eu li um pouco sobre o Congresso, e é bem interessante. Esse canal foi feito porque, independente da ideologia que você segue, é importante conhecer todas as ideologias. Se você falar o seguinte, eu não gosto de Keynes, me mostre os motivos por que você não gosta de Keynes. Eu não gosto do liberalismo, fale assim, é por isso que eu não gosto do liberalismo. Eu não gosto do socialismo, é por isso que eu não gosto do socialismo. Através de fatos, de livros, e não tipo assim, eu acho. Achismo não leva a nada. Tanto que você só pode odiar o liberalismo se você já tiver conhecido pelo menos algum ator liberal. Você só pode odiar o socialismo se você ter lido alguém além de Marx. Então, é basicamente isso, minha nota de protesto aí durante o vídeo sobre Keynes. Agora vamos à curiosidade sobre Keynes. Keynes era casado com uma bailarina russa. Quando eles se conheceram, ela ainda era casada, mas depois ela se divorciou e casou-se com Keynes. A religiosidade de Keynes era agnóstico. Ele foi agnóstico até o seu leito de morte. No entretanto, ele acreditava que os valores que as religiões impulsionavam eram bons para a sociedade. Keynes foi secretário de finanças de Cambridge. Começou em 24 e ele usava esse dinheiro para investir na bolsa. Ou seja, 5 anos depois... O interessante é que Keynes também tinha uma fissura por física, tanto que ele tinha vários arquivos e anotações pessoais de Isaac Newton. Ele também estudava e tentava entender a grande mente que foi Isaac Newton. Keynes tinha um grupo chamado O Circo. Quem fazia parte dele? Safra, Robson, Kahn e Mead. Segundo Keynes, o pensamento marxista era cientificamente errado, pois não tinha aplicação no mundo moderno. E olha que ele já falava isso na década de 20, 30, 40. Imagina no de hoje. Então é isso, vamos ficando com o primeiro vídeo do canal. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre Keynes. Tentei fazer um vídeo um pouco descontraído, falando só sobre, tentando falar um pouco mais sobre ele, coisas que nem todo mundo fala. E o cara que eu vou deixar meu abraço para esse vídeo, por me ajudar, por me auxiliar, por conversar muito comigo, é meu tio Sérgio, o que ele me fez entender também sobre a importância das teorias keynesianas. E a indicação de livro hoje é justamente o que eu mostrei sobre o Keynes. Então é isso, vamos ficando com mais um vídeo no canal. Espero que sigam, compartilhe com aquele amigo seu que tem um pé atrás com Keynes. Não tô falando para você passar a amar, mas no mínimo ter alguma noção da grandeza dele. E é isso, vamos ficando por aí. Valeu, falou e até logo.